Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo, e sandália nos seus pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto, e tornou a viver. Estava perdido, e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus, sentar. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, que vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A liturgia de hoje, que nós estamos rezando a liturgia do sábado, mostra bem aquilo que é o tema também do nosso ano de reflexão, né? Que é de sempre conseguir enxergar em nós ainda o rosto de Deus. Por mais que sejam grandes os nossos pecados, por mais que às vezes as acusações nossas mesmo nos quer colocar longe de Deus. Às vezes a vontade de esconder o rosto de Deus. Lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis 3, Adão esconde o rosto de Deus. Porque ele pecando tem vergonha, tem medo, né? Só que Deus não é um Deus de condenação. Deus não é um juiz que vai te julgar conforme só a justiça, mas conforme a misericórdia. Ele não disse assim, Jesus, a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, para vocês também ela vai ser usada. Quem julgar e agir com misericórdia, também com misericórdia será tratado diante de Deus. Por isso que a misericórdia está acima de qualquer lei. As leis, mesmo as leis boas, se forem colocadas sem a misericórdia, uma verdade sem caridade, é um farisaísmo. Não é nada diferente do que faziam os judeus. Os fariseus da época de Jesus pregavam a verdade. Tudo que eles falavam é o que estava escrito na Bíblia. É o que estava escrito no Antigo Testamento. Eles não falavam mentira para o povo. Só que eles usavam dessas leis, dessas verdades, primeiro para se promover pessoalmente, né? Para serem bem respeitados, bem tratados, e para oprimir o povo, para condenar. Como até hoje a gente vê, ontem mesmo eu estava vendo umas reportagens sobre o Oriente Médio, e não mudou muita coisa lá. Até hoje, eu vi uma mulher que, segundo eles, foi pega em adultério, e apedrejaram ela até a morte, enterraram ela até a cabeça viva e depois mataram ela. Então, essa mentalidade da lei pela lei, isso não agrada a Deus. A lei ela só é boa quando ela serve para ser uma cerca, né, que te defende do pecado. Mas se ela for uma cerca que te prende, que te tira a liberdade, que te tira a alegria, que faz ser um cristão de cumprimento de regras somente, né, isso não dá liberdade de coração para a gente. O profeta Miqueias diz assim: apacenta teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade. O cajado da autoridade de Deus conosco, o jeito que Deus apacenta as ovelhas, que somos nós, é muito diferente de tudo aquilo que a gente concebe de autoridade. Sempre a palavra autoridade, quase sempre, ela está vinculada a mandar. Pessoa que manda, né? A autoridade é sempre aquele que é temido, aquele que às vezes chega na reunião, vamos parar, chegou, vai dar bronca, vai isso, vai aquilo, né? Mas a autoridade de Deus, a forma de Deus apacentar a cada um de nós, cada ovelha, é uma autoridade de serviço. E por isso que não foi aceito naquela época pelos judeus, porque se eles aceitam um Messias que é Deus e que serve, logo eles teriam que parar de ficar só mandando e também servir. Então, a pessoa de Jesus coloca eles em crise. E até hoje as autoridades, no Oriente Médio principalmente, mas também aqui, diante de Jesus, ficam também confusas. Porque o exemplo de Jesus é um exemplo muito forte. E hoje, graças a Deus, na igreja, a gente vê todos os dias o Papa Francisco dando exemplos maravilhosos, né?
um morador de rua que morreu em Roma semana passada e ele enterrou no Vaticano. Nunca aconteceu isso na história da igreja. Então isso vai como se fosse assim, o evangelho colocado no rosto de todo mundo para ver. É isso que é o evangelho. O evangelho é isso. O evangelho não é para você ter posto de comando. Ele falou para os cardeais da igreja isso também, que a autoridade é serviço. A autoridade não se impõe, se conquista. Então essa que é a forma de Jesus pastorear o povo. Ele conquista a nossa obediência. Ele não se impõe. E se quando a gente, como cristão, a gente quer se impor aos que a nós são confiados por Deus, se a gente quiser se impor, a gente sufoca. A gente sai do coração de Jesus. A gente vai ser uma liderança como qualquer outra liderança. A gente vai ser não um pai, mas um patrão. Acaba sendo assim. Às vezes a gente vê o relacionamento de alguns homens da hierarquia da igreja, pastores da hierarquia da igreja, os bispos, cardeais. Quase sempre se acostumou a exercer essa autoridade de uma forma mundana e não cristã. Então se tratava o bispo como um patrão. Os sacerdotes, aqui da região do Campo Limpo mesmo, os sacerdotes têm muito medo de chegar na cúria e conversar com o bispo. Por quê? Porque se criou aquele degrau, né, de autoridade, de alguém que pode te punir. Você está diante de alguém que pode te punir. Isso não é o tipo de autoridade que Jesus nos mostra. Não é o tipo de autoridade que o Papa tem nos mostrado, né, e que muitos cardeais e bispos também nos mostram. Essa autoridade confunde o segmento da ovelha. Sabe? Porque se cria um abismo. Eu estou diante de um patrão. Eu estou diante de alguém que está olhando o que eu fiz de certo, de errado. Aqui eu não posso respirar direito, aqui eu não posso ser eu, né? E na verdade o relacionamento devia assim: eu estou diante de um pai. Estou diante daquele que pode me ajudar. Eu estou diante daquele que pode me aconselhar para mim continuar. É esse tipo de autoridade que Jesus veio trazer. Eu vi muitas vezes em ambientes cristãos, católicos, principalmente nos bastidores desses grandes eventos assim, católicos, uma grande falsidade, na verdade. Assim, uma fé sem verdade. Uma fé para mostrar e não para viver, né? E isso é ruim. É ruim porque escandaliza os novos que estão entrando. Ali se fala de tudo, você não ouve o nome de Jesus ali. Infelizmente, em algumas reuniões até do clero, reuniões fechadas do clero, não se ouve falar o nome de Jesus. Às vezes não se ouve uma passagem do Evangelho. Por quê? Porque foi se criando essa distância entre o pastoreio com as ovelhas, o pastor com as ovelhas. Então, aquele que Deus confia a autoridade, o cajado de autoridade, é aquele que tem que conduzir. É aquele que quando chega num lugar, as pessoas não ficam com medo dele. Não ficam pensando, nossa, agora vai me dar uma punição, isso. As pessoas ficam contentes. Porque chegou ali alguém que pode ajudar. Alguém que está disposto a caminhar junto, né? No Evangelho, que fala sobre o filho pródigo, a gente vê 3 atitudes fundamentais desse Evangelho. 3 ensinamentos que o Senhor Jesus nos dá com essa parábola. O primeiro ensinamento é do filho que pede ao pai a sua herança. Nós sabemos que o filho só é herdeiro, só recebe a herança do pai depois que o pai morre. Mas para esse filho, o pai já estava morto. Ele já não tinha mais vínculo com o pai dele. Ele pensava nos seus planos, nos seus sonhos. E o pai bondoso
Mesmo não sendo direito dele receber aquela hora a herança, o pai dá a herança para ele e ele segue seu caminho. Depois de gastar tudo, no meio da tribulação, no meio da dor, ele cai em si. E ele pensa, na casa do meu pai até os empregados são tratados de melhor forma do que eu estou sendo tratado aqui. Então eu vou voltar. Então essa é a primeira parte, o primeiro ensinamento de Jesus. Mas que a gente tem que prestar muita atenção nessa parte, que o filho não volta por amor a Deus. Ele volta porque sente a dor. Ele volta porque ele sente o arrependimento, não porque ofendeu o pai. Ele sente um arrependimento não porque causou dor ao pai, mas porque a escolha dele causou dor para ele. Embora seja uma atitude acertada de voltar para casa, os motivos não são os melhores. Não é uma conversão perfeita. Não é uma conversão perfeita. É uma conversão, mas não é uma conversão perfeita. Às vezes a gente vê tanta gente que vem para a igreja, vem para a comunidade, porque passa por momentos de dor muito grande. Então vem, e Deus acolhe, e acolhe com alegria, acolhe com amor. Mas depois aquilo precisa ir crescendo dentro de nós, aquilo precisa ir amadurecendo. Essa volta na dor é apenas um passo da conversão. Eu estava indo para lá, eu mudei e comecei a vir para cá. Então, conversão, eu mudei de direção, comecei a vir para cá. Mas é só o primeiro passo a volta para casa. É preciso sentir o que eu causei ao Pai. A minha contrição, o meu arrependimento tem que ser porque eu ofendi ao Pai. Porque aquela pessoa que me ama tanto, aquela pessoa que fez tanto por mim, que é Deus Pai, me amou sem me pedir nada em troca. Eu o ofendi. Eu me afastei dele. Então eu volto para ele para consolar o coração dele, né? Isso é uma conversão mais perfeita. Segundo ponto, o filho mais velho. O filho mais velho é alguém que, como ele disse aqui na parábola, ele nunca desobedeceu o pai. Ele nunca desobedeceu o pai. Ele sempre andou com o pai. Mas mais por medo de sair, por falta de coragem, do que por amor verdadeiro. Tanto que o jeito que ele dirige a palavra ao pai dele, a gente percebe que é um jeito desrespeitoso, né? É um jeito de condenando. Ele nem diz esse meu irmão, ele diz esse teu filho. Então ele já está quebrando o vínculo com a família. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa que fez o filho pródigo, quando pediu a herança, que para ele o pai estava morto. O irmão mais velho, a mesma coisa. Esse teu filho que voltou, ou seja, não esse meu irmão. Na verdade, são duas situações muito comuns na nossa vida, nas nossas paróquias, nas comunidades cristãs. Aquele que sai, que volta pela dor, e aquele que não sai, mas está mais fora do que o que saiu. Só faz as coisas pela lei, por obrigação, porque tem que fazer, e não tem misericórdia com o outro que volta. Ele não tem misericórdia. Pelo contrário, ele fica bravo com o outro. E ele julga a atitude do pai. Isso nós temos que tomar cuidado não acontecer conosco. Diante do pastoreio, das pessoas que Deus coloca à nossa frente, os ministros, os guardiões, não julgar uma decisão de um guardião, de um ministro, uma decisão misericordiosa, como uma decisão errada. Porque a gente quer ver a punição de quem pecou. A gente não quer ver o perdão. A gente está olhando, não, mas o filho foi embora, mas ele gastou tudo. Agora está aqui diante de você a situação. Vai punir? Está escrito que tem que punir. Aí o pai trata com misericórdia e acolhe. E nem pergunta nada para o filho, e abraça, e já coloca o anel no dedo, a sandália nos pés, que quer dizer, você é meu filho, você é da família. Nem quer ouvir as histórias, tanto que aqui
O filho pensa em falar alguma coisa para o pai já fala para os funcionários trazer, para os empregados trazer a melhor veste. O pai nem está escutando a desculpa que o filho está dando. Ele já estava com o coração alegre, jubiloso pelo filho. Mas o filho mais velho, por causa do seu rancor, por causa de nunca estar, embora nunca tivesse saído, nunca está no coração do pai, embora não tivesse saído de casa, embora não tivesse gastado os bens, ele não os tinha. Ele não tinha esses bens. Porque ele se revolta. Eu fiquei aqui, ele foi embora. Para mim não tem um novilho, para ele tem. Esse teu filho, tirando todo o vínculo da família, esse teu filho fez isso, fez aquilo. Então, nunca julgar a atitude daqueles que Deus coloca à nossa frente, quando essa atitude é uma atitude misericordiosa. Por mais que não entenda. Porque o que pastoreia a alma, ele não enxerga as coisas como todos os outros. Existem coisas que Deus dá para quem pastoreia, por causa da graça de Estado, que você enxerga e que os outros não enxergam. Como esse pai da história. Ele estava olhando, ele enxergou no filho a volta pela dor, ele enxergou no filho a esperança de que quando chegasse perto dele não ia tomar uma bronca, ia chegar perto dele e ia ser acolhido. O filho tinha essa confiança, mas não tinha voltado. Ele conhecia mais o pai do que o irmão que não saiu. Ele conhecia melhor. Embora ele tivesse abandonado tudo, ele tinha a certeza que o coração do pai o perdoaria. O outro não. O outro exigia do pai uma atitude de punição. Então que a gente sempre tenha esse cuidado para não cair nessa segundo defeito de personalidade, né? De segmento de Cristo. Aquele que nunca saiu da igreja, nunca fiz nada errado, sempre cumpri tudo certinho, mas não tenho misericórdia. Mas exijo a punição dos que erram. Exijo a punição. Esse manda embora esse aqui, olha o que ele já fez. E a gente fica bravo, como o filho ficou bravo com o pai quando o pai perdoa. Como se ele tivesse feito uma coisa errada. Nossa, perdoar, aqui não tem mais lei, então virou bagunça. Como se o perdão infligisse a lei. Como se o perdão fosse contra a lei de Deus. E na verdade o perdão é o cumprimento pleno da lei de Deus. Foi só por causa do perdão que Cristo quis morrer na cruz. Para nos perdoar. Aqui a terceira lição aqui é a atitude do pai. O único certo nessa parábola é o pai. É o único que tem a atitude correta. Primeira atitude correta. Ele respeita a decisão do filho. Ele respeita. O filho não tinha direito a ir embora. Muito menos de pegar a sua parte de herança, que o pai nem estava morto. Mas o pai da parábola, ele exerce um pastoreio de serviço, de amor. Ele não quer enjaular os filhos. Não, você não vai. Se quer ir, vai, mas vai com a mão na frente e outra atrás. Não vai levar nada. Só vai pegar quando eu morrer. Ele não faz isso. O pai respeita. Até a decisão errada, o pai respeita. E aí vai. E o pai todos os dias espera, olhando no horizonte, a volta do filho. A esperança. É assim que Deus nos olha. É assim que nós devemos exercer alguma autoridade, a paternidade dentro de nossa comunidade também. Quando Deus confiar alguém a ser guardião, a ser conselheiro, a ser ministro, a ser responsável por formações, devemos ter sempre esse olhar de esperança, de que aquele filho volte. E está preparado para acolher. Porque Jesus nos olha assim. Mesmo quando a gente tem medo de olhar para Ele, mesmo quando a gente quer esconder o rosto dele. E eu fico muito triste quando eu vejo que algum missionário não comunga, ou na missa, ou na celebração da palavra. Fico triste porque não está entendendo direito, né, a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus. Lógico, só se tiver em estado de pecado grave, aí precisa confessar, mas o demônio engana, muitas vezes,
fraquezas como se fossem pecados graves e te afastando da comunhão, porque você longe de Jesus é presa fácil. Jesus na comunhão olha para nós e diz: coragem, pode vir. Hoje, na hora que nós formos comungar aqui, Ele vai olhar para você, vai dizer: coragem, vem, eu estou te esperando. Jesus só está aqui por causa de nós. Nem todo o ouro da terra, nem todo o diamante da terra, nem toda a riqueza da terra seria capaz de atrair um só olhar de Deus. Mas o ser humano, por mais pecador que ele seja, ele é o foco principal de Deus. Às vezes a gente pensa no luxo, né? Hoje se vê muito isso. Se dá o melhor para Jesus, ele dá o luxo, ele dá ouro, ele dá isso, aquelas coisas caras de 40 mil, ostensórios de 15 mil, dá o melhor para Deus e aquilo. Deus não gosta disso, de verdade. Jesus não gosta disso. Não gosta. Ele aceita tudo que a gente dá de coração. Tudo que a gente faz por motivação sincera, Ele aceita. Como um pai que aceita um presente de um filho que traz da escola uma folha desenhada e dá, e o pai fica feliz pela atitude do filho, não pela folha propriamente dita. Então ele olha e ama o ser humano. Totalmente diferente do que se prega por aí. Né? Dar o melhor para Deus é dar luxo, é dar... Isso, na verdade, ofende a Deus e os pobres, principalmente os pobres. Quantas vezes eu vi, na outra comunidade que eu pertenci, capelas tão maravilhosas, mas tão maravilhosas, mas tão maravilhosas, que não dava nem para entrar. Porque ia sujar o chão da capela. Uma vez, meu tio, que é pedreiro, estava fazendo serviço num convento de freira e tinha uma capela muito linda, das irmãs Marcelinas, ali pro lado da Pompeia ali. E ele estava trabalhando, na hora do almoço ele foi entrar na capela para adorar. Depois do almoço, adorar um pouco Jesus na capela. Não tinha ninguém na capela. E ele disse que durante o dia não entrou ninguém na capela. Mas quando ele entrou na capela, eles pediram para ele sair, porque ele estava com a roupa suja e ia sujar a capela. Então os valores vão se invertendo e a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando com esse tipo de coisa. Eu lembro de uma capela uma vez na Expo Católica, faz tempo já. Até era a comunidade que eu pertencia, que cuidou da capela. E quando eu entrei, me senti mal. Não por causa da presença de Jesus, porque eu tenho certeza que Jesus estava se sentindo mal ali também. Porque aquilo afastava os pobres de Jesus, afasta. Então, a nossa atitude diante de Jesus é uma atitude de coragem, uma atitude de quem acredita que o Pai nos espera, que o Pai nos ama, que o Pai não veio buscar luxo, que o Pai não veio buscar em nós uma santidade imaculada. Deus não espera de nós uma santidade angelical. Deus espera de nós uma santidade humana, que é bem diferente. Essa santidade angelical que se prega por aí, não é para o ser humano. O ser humano é a santidade humana, como foi São Pio, como foi São Francisco, como foi Santa Clara, pessoas humanas. São Pio era uma pessoa até de difícil convivência. Eu li o livro de um frade que morou com ele, e ele dizia que era insuportável conviver com o Padre Pio, porque ele era muito nervoso, ele era muito bravo, muito teimoso, parece alguém que eu conheço. E ele era difícil de conviver, mas ele foi santo assim. Ele foi santo assim. São Curadarnes, também São João Maria Vianney, era uma pessoa assim que, para o mundo, era uma pessoa sem cultura, sem inteligência. Ele era tão simples, tão simples mesmo, assim, chamavam ele até de burro. Ele não conseguia se formar na faculdade para ser padre, aí pela insistência dele, tantas vezes repetindo e não saía, então o bispo ordenou ele por misericórdia. E ele hoje é o patrono de todos os padres diocesanos, né? Ele foi o maior padre diocesano da história da Igreja Católica. Um homem simples, que uma vez ele tinha ele tinha alguns pés de maçã assim do lado da paróquia dele, e ele viu umas crianças voltando da escola que pularam
e roubaram as maçãs e foram embora. E ele pensou assim na simplicidade dele, falou, nossa, isso está sendo uma tentação para essas crianças. Para que elas não pequem mais, vou cortar todos os pés de maçã. Ele cortou todos os pés de maçã. Aí o outro padre que morava com ele falou, mas por que você cortou os pés de maçã? Ele falou, para as crianças não pecar, que quando eles vêm da escola, elas pulam para roubar. Ele falou, por que você não abre o portão e deixa elas entrar? Não é mesmo, hein? E foi santo assim, uma santidade humana. Não é a santidade que a gente deve almejar, não é aquela santidade da perfeição. Aquela santidade da perfeição, entre aspas, aquela santidade de ser imaculado. Que nem o Papa Francisco teve coragem de dizer para uma criança de 12 anos que fez para ele uma pergunta, o padre disse, eu não sei o que responder. O Papa. Nunca aconteceu isso também na história da igreja. Nunca. Uma criança que pergunta numa audiência oficial ao Papa, e o Papa assume que não sabe. Não sei. A menina perguntou, por que se exploram tanto as crianças, matam crianças no nosso país, estupram crianças, fazem isso? E o Papa disse para ela, filha, eu não sei por quê. Mas eu sei que Cristo caminha com quem sofre. Então, essas crianças que sofrem, Cristo caminha do lado. E eu também estou do lado. Mas por que isso acontece, eu não sei. Então, o Papa mostra o rosto da santidade que Deus espera de nós. Uma santidade humana. Essa busca pela santidade humana não decepciona, não nos deixa triste, não nos deixa desanimados, porque quando a gente almeja uma santidade angelical, que a gente nunca vai chegar, quando a gente percebe nossas fraquezas humanas, a gente tem quantos talentos Deus deu para cada um. Mas nós sabemos que Ele só aguarda e espera que a gente responda de acordo com aquilo que Ele nos deu. Sem medo de nossas fraquezas, sem autocondenação e principalmente sem se afastar de Jesus na comunhão. Porque Ele só desceu do céu na Eucaristia por causa de nós. E Ele não quer sentar só no trono do nosso coração. Jesus não desce do céu por causa dos cômodos mais bonitos da nossa casa interior. Porque se Ele quisesse um trono num lugar muito bonito, Ele permanecia no céu. Então Ele vem para a nossa morada, para o nosso coração, para os quartos mais desarrumados que tem lá dentro. Para os lugares onde a gente quer pôr uma toalha na frente para Ele não entrar ali, mas é exatamente ali que Ele quer entrar, porque Ele só veio por causa disso. Ele não quer ser um rei passivo, sentado no trono do nosso coração e ser servido. Não é isso. Ele vem participar da nossa história. Ele quer caminhar com a gente. Essa é a atitude de Jesus diante de nós. Então, nessa liturgia de hoje, a igreja quer nos deixar sempre atentos a essas três verdades dessa parábola. Não voltar a Deus somente pela dor. Não querer se confessar somente por causa do que eu perdi com o pecado, mas por causa de quem eu ofendi, né? Também, não ser como o filho mais velho, que é um cumpridor da lei, mas quer ver a punição daqueles que erram, e buscar ser como o pai, que é aquele que sempre espera, aquele que sempre tem a expectativa de que aquele filho rebelde vai voltar, aquele que respeita a liberdade de cada um, e aquele que mesmo o filho mais velho, ele tratou com caridade depois de ter sido tratado com hostilidade. Então, é essa lição que o Senhor Jesus quer dar para nós, comunidade Voz dos Pobres, nesse sábado, nesse dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.